Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. A paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por podermos estar novamente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Nós vamos fazer uma meditação da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 1, versos 3 ao 6 e eu vou até o 27. Glória seja dada no nome de Jesus. Todos acharam? Amém. Amém. Amém, bem claro. Aqui eu sei que acharam. Agora eu quero ver se acharam. Tem gente ainda procurando, eu espero, nós estamos aqui, não temos pressa. A vontade de Deus é que todos possam estar de posse da sua palavra. Ela é a palavra, ela é que fala conosco, ela que nos sustenta, ela que nos renova, ela que nos fortalece, ela que faz com que caminhemos em direção ao reino de Deus. Filipenses 1, verso 3, todos acharam? Amém. Agora sim, melhorou. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O verso 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém. Senhor, nós te damos graças, te louvamos e te adoramos pela beleza da tua santidade, te agradecemos pelo privilégio que temos de te conhecer, não só de ouvir falar, mas de contigo andar. Continua abençoando essa tua igreja, que se reúne às sextas-feiras de manhã, é um público especial, ó Deus, que está sempre aqui dedicado às causas do teu reino. Por isso, ó Deus, nos dá graça, nos enche com teu Espírito Santo e nos abençoa nesta hora. Em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Podeis sentar? Em nome de Jesus. Como introdução, eu diria que uma grande parte dos cristãos gostaria muito de ter comunhão com o Pai. Muitos buscam a comunhão com Deus da forma e maneiras mais variadas. Alguns através da confissão de pecados, outros através da oração, do louvor, etc. Mas parece-me não existir, porém, uma forma visível para se afirmar que alguém esteja verdadeiramente em comunhão com Deus. Poderíamos afirmar que uma pessoa está em comunhão com Deus pelos gestos, palavras e cânticos, ou pela mudança de linguagem, roupas, cortes de cabelo, etc. Quais poderiam ser os parâmetros para sabermos se estamos em comunhão com Deus? Em primeiro lugar, eu poderia dizer a vocês que é necessário afirmar-se que ao nascer de novo, ganhamos a condição para a comunhão com Deus por causa do perdão dos nossos pecados. Toda a distância entre Deus e os homens está desfeita da parte de Deus, mas nem sempre da parte do homem. Então nós, 2 Coríntios 5, 16 a 17, eu vou pedir que a Yuarci ache lá para mim, depois ela leia. Então, 2 Coríntios 5, 16 e 17, eu estou dizendo que toda a distância entre Deus e os homens está desfeita. Deus, quando você se achega a Ele, quando você confessa os seus pecados, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, a distância que havia entre Deus
Deus e você, ela caiu por terra. Deus está com você. Cristo vem e começa a habitar na sua vida. O Espírito Santo de Deus vem e toma posse da sua vida e começa a endireitar as suas veredas, começa a trabalhar na sua vida, começa a indicar o caminho certo, começa a fazer com que você tenha a sua vida transformada e você não consegue mais viver da forma que você era antes de se aproximar de Deus, antes de se achegar a Cristo Jesus. Então, aquele que se aproxima de Cristo, ele sofre uma metamorfose. E essa metamorfose é tal que ela faz com que as pessoas que estão ao seu redor começam a sentir e ver que você realmente é uma pessoa mudada. Você é alguém que foi tocada de forma extraordinária por uma força que até então você não conhecia. Mas nem sempre isso acontece da nossa parte, da parte do homem. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste mundo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, o novo homem, aquele que passou a viver uma vida diferente, a declarar Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é uma nova criatura. E ele precisa, então, assimilar a diferença que há em ser nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Mas muitas vezes aquelas pessoas que se achegam, elas começam a ficar na dúvida, elas começam a claudicar, a cochear entre dois pensamentos e não vestem a vestimenta de Cristo Jesus. E elas começam a querer viver do passado. Elas não entendem, não compreendem que a vida delas de agora então, de hoje em diante, daquele momento, ela é a nova criatura e as coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. O difícil na nossa vida é aceitar um novo. O novo cria uma dificuldade tremenda em todas as áreas das nossas vidas. Você pode ver na sua vida secular, quando acontece alguma coisa nova, você tem dificuldade de aceitar. É uma mudança de emprego, ela te causa muitas vezes dificuldades. Uma mudança de escola, você está frequentando uma escola, passa para outra, e aquilo lhe causa certas diferenças, certos constrangimentos. Mas em Cristo Jesus, Deus começa a trabalhar na nossa vida e vai nos dando essa condição de compreender, de entender que agora eu sou uma pessoa diferenciada daquela que eu era até então. Até então eu tinha as minhas complicações de vida, mas Deus entrou com providência. A partir do momento que você está em Cristo Jesus, a providência de Deus vem sobre a sua vida e faz com que as suas questões de vida, as suas questões de entender, de compreender um mundo melhor, de pensar que o mundo pode ser melhor, você começa a entender que o seu mundo só será melhor porque Cristo passa a entrar com providência na sua vida. Então, toda a distância entre Deus e os homens está satisfeita da parte de Deus, mas nem sempre da parte do homem, porque ele tem uma dificuldade de entender que ele é uma nova criatura. E a coisa é tão simples que ele começa a complicar. Não é possível que seja somente isso, que a partir de agora que eu tenho Jesus na minha vida, tudo vai ser transformado. E você só vai entender isso porque à medida que você caminha com Cristo, você vai tendo uma paz interior que vai transformando o seu viver. Em segundo lugar, as mudanças externas, tais como roupa, linguagem, hábitos culturais, etc., são às vezes um sinal tênue da nova vida, mas são apenas sinais. Eu vou ler aqui para você Efésios 5, 17 rapidamente.
5:17, e eu quero só, você não precisa ver a tela não, eu vou ler rapidamente. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aí diz assim: não vos embriaguei com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Às vezes esses sinais externos de mudança não passam de religiosidade. Religiosidade muitas vezes hipócritas, para aparecer, para mostrar para alguém do seu lado que hoje você mudou a sua roupa, mudou o seu linguajar, mas você não muda o seu ego interior. E ele nada serve senão para satisfazer o próprio ego do indivíduo. Então, como posso saber se eu estou ou não em plena comunhão com o Pai? No livro de Filipenses, Paulo parece ter percebido 3 dimensões da comunhão dos seus filhos com ele, Deus Pai. Primeiramente, Filipenses 1:5. Eu vou comentar aqui, Filipenses 1:5, quando ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E no 27 diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A primeira dimensão da comunhão é a comunhão do Evangelho. Existe hoje modismo por aí, que falam de um outro Evangelho. E a preocupação de Paulo, desde os primórdios dias, era que nós pudéssemos estar vivendo a comunhão do Evangelho de Cristo. Há uma certa incompreensão da dimensão desta comunhão. Apesar de estarem na igreja, não sentem peso de consciência pelos pecados, porque acreditam-se perdoados e libertos de toda a culpa. Acham que tudo que Deus faz é para eles, que a morte de Jesus Cristo na cruz foi para exclusivo perdão de seus próprios pecados e para sempre. Então eles se acham muitas vezes exclusivos. Eles se acham que tudo que Deus fez é para eles e para sarar as suas pisaduras e doenças particulares. Creem esses na morte e ressurreição de Cristo como algo exclusivo e em benefício próprio. Muitos que se dizem cristãos procuram nos evangelhos aspectos que lhe tragam benefícios particulares voltados para si mesmo. O propósito de Jesus é outro. O evangelho é a bênção de Deus e, como tal, exige a obediência por fé. Romanos 1:5 diz que nós somos justificados pela fé. O que nos justifica diante de Deus, o que diz, olha, eu estou certo, o que diz que você está no caminho certo, é a sua fé. Você é justificado diante de Deus pela sua fé. Deus nos ajuda e nos resgata para que possamos adorá-lo em espírito e servi-lo na majestade do seu propósito para sempre. Primeiro o glorificamos e depois o desfrutamos para sempre. Então o Evangelho é a primeira dimensão da comunhão que Cristo quer em nossas vidas. Vivei acima de tudo. Coloque acima de tudo a sua vida em Cristo Jesus. Deixe a vida que você tem comum aqui, a vida rasteira muitas vezes, e vivendo digno do Evangelho de Cristo, para que você, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Quando nós vivemos o Evangelho de Cristo, nós temos um só pensamento.
Nós temos uma só alma, vivemos num só espírito, nós temos uma mesma dedicação. Nós estamos aqui na casa do Senhor porque todos nós fazemos parte de um reino especial. E o que Deus requer de nós é que tenhamos cada dia mais a compreensão e entendimento de que nós somos pessoas especiais diante de Deus. E que numa comunhão de um ao outro vivemos sempre e devemos sempre estar dispostos a compartilhar entre nós a mesma graça de Cristo. Nós não vivemos um evangelho separado. Não, esse evangelho é meu, eu vou viver dessa forma porque eu o entendi melhor do que os outros, eu compreendi dessa forma e por isso eu entendo que será assim. Não, o evangelho deve ser vivido de uma forma de união com a igreja. Devemos ter o mesmo sentimento, uma mesma alma, o mesmo desejo pulsante em nossos corações de adorar a Deus. Quando nós chegamos na casa do Senhor e temos o mesmo sentimento de adorar a Deus, nós vivemos realmente aquela realidade que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para isso, eu preciso estar numa mesma dimensão com os meus irmãos. Em segundo lugar, a segunda dimensão da comunhão é a comunhão no Espírito, que significa conhecer o desejo de Deus, trazer à nossa vida as características de Deus, tais como ternura, compaixão e alegria. Eu vou só ler 2:1 aqui de Filipenses, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Então, a segunda dimensão da comunhão que nós temos que ter é a comunhão no Espírito. Aqui no final do verso 27, diz que nós devemos ser firmes, estar firmes em um só Espírito. O Espírito é um só, é o Espírito de Deus. Ele é que age em cada um de nós. O nosso Espírito é colocado em nós temos o Espírito em letra minúscula. O nosso Espírito irá estar ali reservado para Deus. E o Espírito de Deus vem e habita em cada um de nós. Mas nós vivemos dentro de uma mesma dimensão, dentro de uma mesma comunhão no Espírito. A busca de acordo nos sentimentos, no amor, nas emoções, no pensamento. Nós devemos estar sempre buscando viver uma mesma comunhão, estar de acordo nos mesmos sentimentos, estar de acordo no amor. Eu devo viver o amor de Cristo. Esse amor ele tem que ser esparramado aqui na igreja. Não é um amor que se fica aqui dentro e lá fora eu não consigo mostrar, não. O amor que eu vivo aqui dentro eu tenho que mostrar lá fora. E cada um de nós temos que fazer isso. Nós estamos em comunhão com uns com os outros. Nós devemos ter também essa comunhão de amor, nas emoções. Nós somos emocionados pela graça de Cristo em nós. E essa emoção ela deve bater forte em nossos corações, em nossos sentimentos. Eu venho aqui e me emociono em ouvir a graça de Deus, em ouvir os louvores, em ouvir a palavra de Deus. Isso deve trazer a nós esses sentimentos. Olha, realmente Deus está aqui, Ele está operando no nosso meio, Ele está falando às nossas mentes, aos nossos corações. Eu vou sair daqui com uma paz diferente. Eu entrei aqui muitas vezes atribulado, mas eu vou sair daqui com o sentimento de que algo de extraordinário aconteceu na minha vida, nesta igreja. Houve um movimento e Jesus estava ali e tocou no meu coração, tirou a minha tristeza, tirou a minha angústia, tirou a minha depressão, e eu saí aqui realmente uma nova criatura, esquecendo das coisas velhas, vivendo uma nova realidade de vida. A comunhão no Espírito faz com que conheçamos a vontade de Deus e o seu caráter. Filipenses 1,6 fala em a boa obra de Cristo, que é o fator maior de nos sentirmos seguros. Primeiro começou no passado, nos elegeu pela graça. Jesus nos elegeu pela graça. Ele disse que
não fomos nós que o escolhemos, mas Ele é que nos escolheu. Eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele nos remiu e nos lavou pelo seu sangue, no qual temos a redenção. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, é o que diz Efésios 1:7. Ele nos chamou efetivamente, quando, porém, ao qual me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. E Ele nos criou de novo, é o que nós lemos em 2 Coríntios 5:17. Quer dizer, Ele nos deu uma nova forma de vida, nos criou de novo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo Jesus é assim. Então, a boa obra em Cristo, ela começou no passado e será completada no futuro. Temos sua promessa. João 14:2-6 diz assim: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nós temos um futuro. Muitas pessoas vivem hoje sem saber o que será o seu futuro. Vivem um presente, querendo se lembrar do passado, mas sem expectativas de futuro. E hoje o que mais tem no mundo aí fora, o que a nossa sociedade vive, é com temor do futuro. As pessoas estão se preocupando com o futuro. O que será do meu amanhã? O que será do Brasil nesta crise? O que será do meu emprego amanhã? O que será? E as pessoas estão cada dia mais atribuladas por isso. Começam a trazer preocupações que, já diz, pré-ocupações, que ainda não chegaram. E começam a viver o hoje preocupado com o amanhã. Mas você não sabe se vai ter o amanhã. Então, devamos viver o nosso dia, cada dia pensando: Senhor, hoje é mais um dia na minha vida. E eu sei que será mais um dia de vitória. Porque o meu amanhã está nas tuas mãos. E porque o meu amanhã está nas tuas mãos, eu sei que será um amanhã de vitória. Então nós temos a promessa de que nós teremos lugar para Ele. E em segundo lugar, conhecemos o seu poder. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra para dizer para você: olha, não esmoreça, não caia na fé, não se desespere, porque a tua vida está sob o meu controle. Porque Jesus está dizendo para você que não é hora de desesperar, mas é hora de esperar em Cristo Jesus. Quanto mais forem as tribulações, quanto mais densas forem as trevas, mais brilhará a luz em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Nós sabemos o propósito de Deus. Pai, a minha vontade é que onde estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Isso é Jesus dizendo que a vontade dele, o desejo dele, o anseio dele, a vontade dele é que nós estejamos aonde ele está. Amém. E nós estamos aqui nesse momento na igreja, e Jesus está aqui conosco. A palavra de Deus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Cristo na nossa vida. Ele está conosco diuturnamente.
E eu vou falar rapidamente, que eu estou vendo que aquele relógio está maluco ali. Já são 9h05. Eu tenho mais 10 minutos. A terceira dimensão é a dimensão da comunhão. E às vezes nós pensamos numa coisa, a comunhão do sofrimento. E você poderia me perguntar, qual será o sofrimento de Deus? Será que Deus sofre? A Bíblia diz que se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Está lá em Romanos 8,17. Um verdadeiro filho sofre o sedimento do Pai e é sensível à sua dor. Existem muitas razões pelas quais Deus sofreu e sofre. Vamos mencionar apenas duas que julgo importantíssimas dentre outras. Primeiro, Deus sofre por causa das divisões entre seus filhos. Jesus orava para que os participantes da igreja tivessem em seus corações o princípio da unidade. Eu vou pedir para você não precisa ir não, eu vou pedir que a minha secretária para assuntos relativos bíblicos, João 17:20-21. Deus sofre por causa das divisões entre seus filhos. Jesus orava para que os participantes da igreja tivessem em seus corações o princípio da unidade. E nós conhecemos, vivemos, eu estou no Evangelho já há um bom tempo, e eu hoje conheço irmãos que eram aqui do nosso meio, e que de repente não vivem mais a unidade do Cristo. Não estão mais vivendo as convicções que Cristo irradiou para eles. Começaram a andar por outros caminhos. E eram pessoas que estavam aqui dentro da igreja. Eram pessoas que tinham até os seus cultos, dirigiam cultos, faziam parte da igreja. E de repente hoje estão com outros pensamentos. Não tem mais a mesma comunhão que nós temos em Cristo Jesus. E a preocupação com Cristo é que nós vivamos debaixo dessa unidade. Amém. Não vamos nos dispersar. Não vamos viver andando por qualquer vento de doutrina. Está cheio por aí. Mas eu vou ler aqui para vocês João 17:20-21. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Somos nós. Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? É uma união em Cristo que faz com que as pessoas comecem a ver que realmente há algo diferente no mundo. Há algo extraordinário acontecendo. E esse extraordinário é a igreja de Cristo na face da terra. A unidade é uma das características de Deus. Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A unidade é o canal da manifestação da glória de Deus. As divisões provocam sofrimentos em Deus, porque elas são anulações da obra de Cristo na cruz. Efésios 2:13-16. Eu vou pedir que você leia para não ver. Então, a igreja, muitos que aqui antes conviviam numa mesma dimensão, de repente se separaram, se afastaram do rebanho. Mas a vontade de Cristo é que todos se acheguem, que todos venham a entender, a compreender, a ter o conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus. Mas isso tudo faz com que Deus sofra, em ver que de repente ovelhas se desgarram e passam a ter pensamentos que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E Efésios 2:13-16, eu já estou encerrando, em nome de Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus,
vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliássemos ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém? Então eu vou tentar mastigar para você esse texto. Nós chegamos, não conhecíamos a Cristo, uns vieram de cá, outros vieram de lá, outros vieram do norte, outros vieram do sul, outros vieram do leste, outros vieram do oeste. E eram pessoas divididas. Aqui em Cristo Jesus nós passamos a ser um. Amém. Deixou de haver aquela separação, aquele muro que trazia a mim uma consciência, a você outra consciência. Você tinha um entendimento, eu tinha outro entendimento, outros tinham outro entendimento, e esse muro que existia de entendimentos de repente passou a ser um só entendimento. Cristo veio e nos trouxe a uma razão. A razão do nosso viver hoje é uma só. Eu já não vivo mais pelo que eu vivo, mas eu vivo porque Cristo me deu uma nova vida. Então, o meu viver que antes era disperso, hoje passou a ser um viver em unidade. Nós temos que ter o mesmo pensamento, nós temos que ter a mesma comunhão, nós temos que ter o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. Fora disso, não é evangelho. É outro, você pode chamar de qualquer coisa, mas menos de cristianismo. O amor de Deus aos homens é impedido de ser manifesto através de divisões. Nós lemos agora há pouco João 17:21. O projeto maior de Deus é ter um povo que glorifique o seu nome. O projeto que Deus quer para a igreja, que Deus quer para você, meu irmão, minha irmã, é que você glorifique o nome de Cristo na sua vida e passe a ter uma vida realmente diferenciada, uma vida com sabor. Sabe, realmente viver uma vida que Deus quer para você, que é uma vida em abundância. Jesus disse: eu vim para que vós tenhais vida e vida em abundância. Agora, todas as coisas, pessoas, ministérios, deveriam convergir para Ele. Eu vou encerrar aqui porque eu não tenho mais tempo. Eu vou só ler Efésios 1:10. Para nós encerrarmos aqui. Eu vou ler 9 aqui e 10. Eu não sei operar não. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus quer fazer com que seja convergido em nós todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Não só as do céu, mas as aqui da terra. Para o seu benefício. Então, todas as coisas devem convergir para Cristo Jesus. Todas as vezes que nos dividimos, provocamos sofrimento no coração do Pai. Amém? Amém. Eu vou parar por aqui, porque esse texto é meio grande, mas o meu tempo não permite. Mas eu só quero que você entenda uma coisa. Você hoje é uma nova pessoa. É um novo ser humano. Sabe, aquele ser humano que vivia se maldizendo,
que vivia com sentimentos de culpa, que vivia preocupado em prejudicar alguém, que tinha um sentimento de que você não era amado, não era amada, você hoje está vivendo uma nova realidade de vida. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Vamos viver a nossa vida sabendo que em Cristo Jesus nós somos diferentes. Somos pessoas que têm razão de viver. Se você está buscando uma razão de viver, saiba de uma coisa: Jesus Cristo é a razão do seu viver. Viva a sua vida dependendo dele. Não deixe mais que as circunstâncias da vida venham lhe causar temores, receios, medo de viver. Viva a partir de hoje com o sentimento de que eu tenho um respaldo, eu tenho alguém que me sustenta, eu tenho alguém que me fortalece, eu tenho alguém que me dá segurança. Amém? Amém. Em Cristo Jesus nós temos todas essas coisas. Deus faz convergir as coisas do céu e da terra para o teu benefício. Em nome de Jesus, creia Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé para orar por vocês. Oh Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa tua igreja que se deu nas sextas-feiras aqui de manhã. É um povo especial. E tu tens tratado com eles de forma especial. Não estamos buscando coisas grandes demais para nós, porque sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que ao chegar na tua casa, às sextas-feiras de manhã, tu estás atento aos nossos louvores, à nossa adoração, às nossas confissões. Nós declaramos, Senhor, que a nossa vida depende de Ti, que somos fracos, mas que Tu és forte. Tu és aquele que renova as nossas forças a cada manhã e que nos torna capaz de viver uma vida sempre na expectativa de que dias melhores virão, porque a Tua vida é a vida nossa que nos sustenta. É na Tua vida que nós colocamos, Senhor, a nossa vida. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, continua abençoando essa Tua igreja. Continua renovando dentro delas, ó Deus, a expectativa de que tudo está no controle, Senhor Teu. Que nada passa desapercebido aos Teus olhos. E que Tu és aquele que cuida de nós. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã. Abençoa-nos neste dia. Guarda esta Tua igreja. Tome em Tuas mãos, Senhor, cada uma das nossas necessidades e supre todas elas. Nos abençoa nesta hora, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Fiquem na paz, Deus os abençoe. Sejam felizes. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos.